Essa expedição, para mim, foi algo bem diferente, bem marcante. Na hora eu topei, né, de imediato. Sempre acontece aquele entrosamento, né, a gente vai se conhecendo e cada dia que passa vai ficando mais amigo, parece que é amigos de... Eu já esperava que ia haver uma conexão entre a gente, porque esse momento que a natureza proporciona isso, acho que quem está disposto a estar indo buscar esse tipo de experiência na vida, ela sabe que vai somar na vida da outra pessoa também. Interagir com o grupo, interagir com a Titi, pra mim que eu não tenho muito contato com crianças, então foi muito bom. Em último momento eu decidi colocar minha filha Valentina, de recém-feito 6 anos de idade, nessa expedição. A gente vê que é sempre pessoas boas, pessoas com pensamentos bons. Conviver com a Carla, com a Camila, com o Lucas, com o Kleber, com a Ariane e com a Valentina esses dias. Que gostam das mesmas coisas que a gente gosta. Minha experiência aqui, como eu já esperava, foi muito além do que eu esperava, então foram dias incríveis. Porque a natureza é incansável, né? É uma obra de Deus. Foi realmente o conjunto de tudo que fez com que essa experiência fosse a melhor possível, né? Então acho que eu vou levar isso pra mim o resto da vida. A minha filha Valentina, pra minha surpresa, ela gostou bastante. Como ela mesma disse, brincar na natureza foi muito divertido. É o mais gratificante, né? Pra gente de fazer isso é ver as pessoas felizes pelo local que a gente tá aí. Ver essa cultura off-road muito além do carro, né? Você fazer essa exploração, essa aventura, é realmente muito interessante. Eu recomendo bastante. Estamos aqui no Vale do Rio das Antas, uma das principais cachoeiras, que é a Cachoeira dos Valim. Esse é um dos principais rios do estado do Rio Grande do Sul, que nasce aqui no ponto mais alto do estado, que é São José dos Ausentes. Ele corta o estado inteiro, esse rio, fornecendo água para bastante cidades aí, aqui no norte do estado. Ele é um rio muito importante porque a gente costuma dizer que ele formou um cânion para dentro do Planalto rio-grandense, né? Um dos principais formadores do cânion, a água, né? E essa água ela tendeu a vir para dentro do Planalto, formando esse grande vale, esse grande rio que é bem importante aqui para o estado e para a região.
Meu nome é Kleber Daniel Pazini, formado em oceanografia. Acompanho o turismo já faz uns 25 anos. Venho trabalhando com o turismo aí. Sempre gostei demais da natureza, de estar curtindo esse ambiente natural, não estar preso no mesmo lugar, conhecer pessoas novas. E estamos aqui em São José dos Ausentes tentando criar raízes, protegendo, curtindo e aproveitando o que foi dado para nós. Sempre é bem-vindo, né? Sempre é uma ideia boa, era o que faltava, é o que sempre faltou, que a gente, nós da Terra Sul, junto com a Cine Travel, que Lucas, Camila, porque é coisas assim que falta aqui na nossa região, de catalogar, de identificar, de filmar, registrar, e isso aconteceu muito bem, sempre é mais do que o esperado, sempre é mais do que o esperado. Eu acredito que a gente fez o levantamento de bastante coisa, tem mais para fazer, trilogia, 4 trilogia e aí vai pra frente. E é um sonho, né? Um sonho que vai se realizando, né? Já vamos aproveitar, já vamos matar as cachoeiras já, Lucas. Aí. A pé agora, galera. A pé daqui? Então, a gente costuma dizer que ausentes, a gente está ausente de poluição, está ausente de congestionamento, fila. O povo ainda é muito acolhedor aqui, muito simples. Dá o bom dia, dá o boa tarde, tenta ajudar o próximo. E Ausentes é um lugar que é literalmente ausente. É um dos últimos lugares ainda intacto, assim, vamos dizer. Primeiro dia de aventura off-road, né? O grupo se reuniu, começamos a fazer as trilhas, aventura total, chuva. Então chuva não é sinônimo de que o dia vai ser ruim, que vai ser feio, pelo contrário. O dia foi muito bom e nos rendeu bastante aventura, emoção, né, nas trilhas. A minha expectativa, né, em relação a todo o projeto é muito grande, né, tendo em vista tudo que a gente trabalhou, né, a junção das pessoas, contactou todas essas pessoas, as empresas, então tudo isso criou-se uma expectativa muito grande. E hoje, nesse primeiro dia, a gente já vê tudo isso caminhando bem, de uma forma tranquila, todo mundo curtindo, gostando dos lugares, dos rios, das cachoeiras. Então tudo isso está sendo gratificante, né, já nesse primeiro dia. Então, assim, todo mundo tá curtindo bastante, mas a equipe não está completa. Então a gente está aqui no Mirante da Rocinha justamente para poder completar essa equipe. Então a Adri está chegando
e amanhã a gente tem mais uma integrante aí nesse grupo. Hoje o dia foi magnífico. Fizemos muito off-road pelas estradas, atravessando rios e fazendo muitas filmagens e fotos. A região é realmente incrível, com uma paisagem surpreendente. Estou muito feliz por estar neste local e rever a Camila e o Lucas e ainda conhecer os outros amigos que estão sendo muito legais e o dia foi muito bom. Você beber o mate, né, tem um sentido, né, tem uma questão cultural mesmo. Tem cultural e também para a saúde, né? Verdade. Hoje a equipe está completa, estamos com a Adri, pegamos, né, resgatamos ela ontem à noite e ela já se inseriu no grupo e a partir de hoje vai estar com a gente e a Adri vai fazer aí algumas artes aí durante a expedição. E hoje a gente vai ficar no Vale do Rio Silveira. O Vale do Rio Silveira é onde se encontra o desnível dos rios e depois eles vão se unir lá na frente e formar o Cachoeirão dos Rodrigues. É bonito mesmo. Então pessoal, essa parada aqui é bem importante porque esse aqui é o rio divisa. Como a gente vai no desnível do rio, a gente vai ver que o rio divisa é o de baixo, que seria esse aqui. Por que rio divisa? Porque antigamente eles usavam como divisa de terras. Do lado de lá era uma fazenda de um proprietário e do lado de cá de outro proprietário. É importante que vocês mentalizem esse rio, que lá na hora que a gente vê o desnível dos rios, a gente vai ver que o rio Silveira, que é um rio muito importante no estado do Rio Grande do Sul, que ele vai desaguar no Pelotas, o Silveira está em cima e o divisa está embaixo, certo? Aqui também a gente pode ver bem característico o bioma Campos de Cima da Serra, que é o que? É o campo e a vegetação de araucária. Aquela vegetação de araucária é da família Salib. Na época, o proprietário da fazenda não deixou cortar. Foi na década de 60 até 90 que foi o período do corte da araucária liberado. E lá a gente tem ainda araucárias centenárias, ok? Bora? A gente para aqui na comunidade do Silveira, que aqui é um local bem interessante, porque ele marca muito uma época do corte da araucária, que foi muito forte aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nessa comunidade, na época do corte da araucária, a população era muito grande aqui. Tinha 4 hotéis, tinha posto de combustível, que é onde a gente está parado agora aqui, tinha até cartório e tinha bastante serraria aqui ao redor. Tu imagina isso há 40 anos atrás, a quantidade de pessoas que tinha aqui, né? Porque para tu tirar uma araucária, uma árvore hoje ela é proibida, né? Hoje é crime. Na época precisava de muita gente, né? E aqui São José dos Ausentes fazia parte de Bom Jesus e aqui o Silveira foi maior que São José dos Ausentes na época. E foi o que mais arrecadou ICM no estado do Rio Grande do Sul. De tanta madeira, de tanta araucária que foi tirado daqui. Se vocês prestar atenção na madeira desses galpões aqui, dessas casas aqui, ela é cheia de nó de pinho. Por quê? É a parte da copa da árvore, a parte de cima da árvore, que é onde cada nó de pinho é onde saiu o galho, é a raiz do galho, vamos dizer assim. E essa parte, quando era beneficiada, ficava aqui para os moradores daqui construir casa, construir galpão, porque não era de interesse econômico. E hoje ela é mais procurada, né? Por causa desses nó, ela fica mais bonita, né? Para fazer móveis de demolição, essas coisas. Só que também é interessante você prestar atenção nesse rio, que é o Rio Silveira, que a comunidade leva o mesmo nome, né? E é o rio que vai passar pelo lado de cima do desnível dos rios, certo?
bom dia. Meu nome é Antônio Sérgio Camargo Naques, meu apelido é Tonico, sempre fui morador de São José dos Ausentes. Quando meu avô casou com a minha avó, ele construiu essa casa. Daí desse casamento nasceu meu pai. Meu pai e minha mãe ficaram daí morando aqui. E depois, infelizmente, eu perdi eles, daí eu assumi a propriedade. Esta propriedade começou com turismo rural desde o momento em que São José dos Ausentes se emancipou. Então daí ela passou a receber. Teve um tempo que foi um ponto de visitação. Daí nós resolvemos abrir a pousada. Eu digo assim que é um privilégio para receber os turistas em nossa pousada. Uma que eu acho assim que é muito bonito, não sei porque eu gosto muito daqui. O rio também é encantador, é muito bonito, águas limpas. Esse privilégio de receber os turistas e mostrar que aquilo que a gente tem de bonito aqui é muito importante. O senhor se mudaria desta propriedade para qualquer outro lugar em Ausentes ou qualquer lugar do mundo? Não. eu gosto muito desse local. Meu nome é Samuel Salib Naques, natural de São José dos Ausentes. Moro na pousada Cachoeirão dos Rodrigues. Aqui a nossa localidade aqui é Fazenda Potreirinhos. A gente nasceu, se criou aí e nosso lugar é um lugar, graças a Deus, abençoado. Vem já de 5 gerações da família Naques aqui onde nós moramos. Meu pai é a 4ª geração, eu sou a 5ª, meu guri vai a 6ª. Hoje o cargo-chefe da nossa propriedade é o turismo, mas nós não deixamos, graças a Deus, temos uma pecuária, lidamos com queijo, como nós estamos vivendo aqui. Era o sustento, era a pecuária e o queijo. Nós não deixamos de lado, eu faço queijo inverno e verão. A minha mãe aprendeu com a mãe dela. Minha mãe, por causa do motivo de saúde, não pôde mais fazer queijo, mas me ensinou as técnicas, os temperos, tudo certinho do queijo serrano, né? Eu vendo para hóspedes, para pessoal de fora também, o pessoal leva para outras cidades, tudo. Queijo artesanal serrano, é um queijo típico da região, né? Aqui os nossos hóspedes vêm, olham direto aqui, vê assim a hora que a gente está fazendo, fico admirado, porque é um processo bem caseiro, bem artesanal, né? Espero que todo mundo que venha conhecer São José dos Ausentes leve a impressão boa daqui, porque o povo é bom. Então, Camila, agora vamos reunir o pessoal para nós ir lá conhecer agora o Cachoeirão dos Rodrigues.
Então galera, aqui, como eu expliquei para vocês antes lá, que a gente parou naquele rio, estão lembrados nos dois, explicando para vocês que o de baixo era o rio Divisa, foi a nossa primeira parada lá, e o de cima, o rio Silveira, e depois se unem e formam o cachoeirão que a gente visitou um pouco mais cedo. A diferença do desnível aqui dá 18 metros. Quando esse rio enche, o Silveira, ele derramava aqui, formava uma cachoeira dentro do rio Divisa. Daí eles construíram aquele muro de pedra, porque embaixo tem uma turbina que gerava energia até 94 para a pousada Potreirinhos. É um geossítio bem curioso, né? É um dos únicos lugares no mundo que isso acontece. É bem curioso mesmo o que aconteceu aqui, né? Essa feição geológica, né? A gente está em cima do maior derramamento de lava vulcânica do mundo. Eu vou explicar um pouco melhor na hora que a gente estiver nos canyons, ok? A história da minha vida iniciou com os meus antepassados. Eles vieram, meu bisavô veio da Alemanha e começou com a fazenda em 1889. E eu sou a 4ª geração que estou aqui. Hoje já estamos na 6ª, que estão os meus filhos e a minha neta. Muito prazeroso morar aqui. Por opção, a gente resolveu ficar aqui na fazenda, eu e meu esposo. E em 1997, com o apoio dos meus pais, a gente iniciou a pousada Potreirinhos. Iniciamos aqui com uma forma experimental, de 6 meses. E fazem 23 anos que estamos trabalhando na área de turismo. E hoje eu não sei se a gente consegue largar, porque é como se fosse uma cachaçinha. Começa e a gente não consegue mais parar. Como é a sensação que você tem de ter no quintal da sua casa? Porque para mim isso é uma coisa surreal. Na minha infância, a gente sempre teve o desnível do ladinho da casa aqui. Então, a gente acostumou a ter essa paisagem. Era uma coisa que a gente saía para brincar ali na beira do rio e fazia parte da rotina. A gente nunca esperou que fosse um dos atrativos únicos aqui da região, comprovado pela universidade, que o desnível de rios é uma falha geológica única. Não existe outra de 2 rios, de 2 nascentes diferentes, terem uma proximidade tão grande, com um desnível de 18 metros entre um e outro na parte mais baixa. Então, pra gente foi surpreendente ver que o turista vem de longe para ver esse visual que é único. São Paulo e Itapema, Caneta. Novamente o dia foi surpreendente. As filmagens estão a todo vapor. Os cenários se mostram antes mesmo de chegar aos atrativos. Partindo então para o primeiro espetáculo natural de fato, o Cachoeirão dos Rodrigues, que rendeu muitas fotos. O segundo espetáculo natural do dia ficou por conta do desnível dos rios, algo único nesse mundo. Por último e não menos importante, conhecemos a propriedade da Dona Nilda, que tem esse fenômeno em seu quintal. A atmosfera natural e a essência das pessoas tornam esse lugar único.
Meu nome é Carla Regina Cordeiro, tenho 39 anos, sou funcionária pública no estado de Santa Catarina e vim participar dessa expedição a convite da Cine Travel. Na hora eu topei, né, de imediato, eu confirmei, em princípio ia ser só a minha participação e em último momento eu decidi colocar minha filha Valentina, de recém-feitos 6 anos de idade, nessa expedição. Não tive tempo, na verdade, procurei não me preocupar se ela ia se adaptar, se ia ser uma aventura muito pesada para a idade dela. Para minha surpresa, o que era muito diferente dos programas que a gente fazia em família, ela se adaptou super bem, não teve dificuldade, caminhou, subiu o morro, passou pelos canyons, foi muita parceria da parte dela também e para minha surpresa ela gostou bastante. Como ela mesma disse, brincar na natureza foi muito divertido. Os pontos positivos dessa aventura, eu posso destacar praticamente todas, né? Porque, embora eu já fosse uma região que eu já tivesse conhecido uns anos atrás, é sempre como se fosse a primeira vez. Porque a natureza é incansável, né? É uma obra de Deus. E não tem um ponto que a gente possa colocar mais destaque dentro das belezas naturais que o município de São José dos Ausentes nos oferece. Dessa vez, o que mais me chamou a atenção, por ser diferente dos outros pontos turísticos, foi a Cachoeira das Sete Mulheres. Talvez por uma questão de energia mesmo. Foi o que mais me presenciou, a energia me fez sentir, me tocou por dentro. Estão achando que tá marcando quantos graus agora? Em torno de uns 10, 9. Eu vi pelo aplicativo. 9 graus, com essa sensação aí de menos. 4h40 da manhã. Partiu ver o Cânion Serra Velha, Mirante da Rocinha, ver o sol nascer. Vamos lá. Então, eu conheci a Cine Travel pelo Instagram, comecei a seguir a página e eu ficava observando, via que tinha algumas produções aqui, eu sempre gostei do trabalho, mas até então eu nunca tive nenhum contato físico, né, com nenhum deles. E foi uma oportunidade única para mim, porque há um tempo atrás, acho que exatamente 1 ano, eu tinha feito um desenho de um cânion aqui da região, mas eu não conhecia praticamente nada, né? Eu não tinha nenhum contato, foi um desenho através de uma foto aérea. E quando surgiu essa chance, que foi feita através do Instagram por eles, né? Foi um convite, eu fiquei muito feliz de vir para cá, porque eu ia realizar o sonho de conhecer os cânions, Terra dos Cânions, e também
de poder ver de perto, desenhar de perto, é algo que eu já tinha feito há um ano atrás. Então a Terra dos Cânions para mim está sendo um sonho realizado. E isso é que vai ficar na minha memória, eu vou levar ele para sempre. Eu acho que se eu sentar em qualquer outro lugar do mundo, eu vou conseguir desenhar isso da minha cabeça. Bom, eu conheci o Lucas e a Camila e a gente virou amigos, nos tornamos amigos, né? E mantemos contato e cá estou para essa nova aventura. E apesar de saber um pouco, não tinha tanta noção. E desde o primeiro dia a expectativa foi totalmente superada já. E aí, como foi acordar cedaço, friozaço? Sempre sofrido, né? Mas totalmente recompensador. Acordar 4 da manhã aos 9 graus com sensação de 5, provavelmente, ou até menos. Foi difícil, mas é sempre compensador, né? Nascer do sol, pôr do sol, esses fenômenos é algo que revigora e aquece a alma. A gente sempre quis trazer o Chicó nas nossas gravações, nos nossos projetos, e sempre que possível e a gente consegue, a gente traz um pouquinho para ele também ter a oportunidade de aproveitar, né, da natureza, das cachoeiras, dos rios. É muito bom estar aqui. É muito... Terceiro dia de expedição e trocamos de motorista hoje. Vamos aqui com a Carlinha. Vamos acreditar que vai dar tudo certo, né? Hoje vai começar a aventura. Agora que vai começar. A mãe dirige bem. Então, galera, agora que se achamos de novo aí, nesse local bem característico aqui de São José dos Ausentes, a Fazenda São José do Silveira. Então, essa propriedade tá na família há mais de 150 anos, que é do seu Valdemar Bueira, falecido, que começou com o museu que hoje eles têm aqui. Essa fazenda aqui ela é muito antiga, ela conserva ainda os mangueirões de pedra que a gente acredita que foram construídos há mais de 200, 300 anos, por jesuítas, escravos, pelos índios que aqui habitavam, a rebanhar o gado selvagem que tinha por aqui. Desde então a família Bueira comprou aproximadamente 150 anos, 200 anos atrás. Hoje a propriedade faz parte do Sr. Francisco, que é um dos filhos do Sr. Valdemar, e é ele que toma conta e cuida desse lugar magnífico aqui que a gente vai conhecer agora. Esse museu ele é mais recente, né? E pelo que eu estou vendo assim por fora. E as peças, qual é a origem, na verdade, né, das peças? De onde veio? O seu Valdemar Bueira, ele foi um ser humano assim fora do comum para a época. E ele sempre foi recolhendo e guardando essas informações com ele. Foi recolhendo dos vizinhos, ganhando dos vizinhos e foi construindo esse museu dentro da sala da casa dele. Daí depois dessa sala ele já construiu uma sala só para isso. 80% das peças são daqui, todas da nossa região. Hoje o dia começou nada mais nada menos que às 4 da manhã. A espera do sol trouxe mais uma vez a reflexão do quão somos parte da natureza e temos que preservá-la. Após o almoço, visitamos o Museu do Valdemar, que guarda um acervo importante sobre a história do Rio Grande do Sul, além de sua propriedade ter sido parte do cenário das revoluções e história tão rica. Essa expedição, para mim, Adriane, e também para minha pessoa como artista, né? Conviver com a Carla, com a Camila, com o Lucas, com o Kleber, com a Ariane e com a Valentina esses dias foi significativo para mim. Eu já esperava que ia haver uma conexão entre a gente, porque esse momento que a natureza proporciona isso, acho que quem está disposto a estar indo buscar esse tipo de
de experiência na vida, ela sabe que vai somar na vida da outra pessoa também. E a Ariane, por exemplo, a gente não se conhecia pessoalmente, mas querendo ou não, somos tão próximas. Moramos quase que... A gente mora na mesma cidade e bairros vizinhos, e a gente nunca tinha se conhecido pessoalmente. E quando a gente se encontrou, parecia que a gente já se conhecia há anos. Então essa experiência foi muito bacana. Eu acho que eu vou levar um pouco daqui do Rio Grande do Sul, né? No caso, o céu estrelado daqui, muito diferente do que eu já vi, a geada. Acho que o vocabulário, porque conviver com pessoas que são daqui é muito diferente, tipo palavras, coisas que eu estou acostumada a ouvir, ou cresci escutando, as visitas aos museus históricos também, as fazendas, eu gosto muito dessa parte histórica, eu acho que isso soma muito na minha formação como artista também, porque quando a gente vai para um lugar, a gente tem que levar não somente belas paisagens, mas a gente leva tudo mesmo que a gente vive. As conversas que a gente escuta, as gerações, então toda essa história, ela contribuiu para mim, mais do que alguém me contar isso, eu pesquisar na internet, eu escutei de quem realmente mora aqui, então isso me ajudou bastante a concluir um pouco dessa caminhada, então acho que eu vou levar isso para mim o resto da vida. Então se eu tiver que contar como foi minha experiência aqui, com certeza eu vou falar, eu coloquei tudo que eu pude viver esses dias no papel e também, né, no capacete, na caneca. Eu acho que tudo está estampado, mas de certa forma com um olhar artístico. Arcângelo Adalberto Pazini, apelido Canjo. Eu nasci dia 20 de 11 de 1961. Vim parar em São José dos Ausentes por causa da pousada. Foi o pai que começou a fazer e aí resolvi vir aqui cuidar. Trabalho com a esposa e mais 4 funcionários. Tenho os filhos que estão aí, me ajudam. Cada um com o seu serviço. A gente acorda às 6 da manhã, eu e a minha esposa Vera, para preparar o café, as refeições. E a nossa preocupação é atender bem o turista. Não tem nada a dizer de reclamar de outras coisas. É uma benção, como diz outros. Parei agora aqui no posto para verificar o pneu que estava bem baixo, bem murcho, e vimos que está furado. Vamos ter que dar um tempinho aí e achar um borracheiro para fazer um remendo. As estradas aqui nem tem pedra, né? Aí deu um probleminha aí. Agora aqui no Cânion Amola Faca, é conhecido aqui também como Cânion da Enserra. Aqui de fundo a gente tem a Cachoeira do Amola Faca, é uma das maiores aqui do sul do Brasil. Ela tem 241 metros. A formação do cânion, ela começa aproximadamente de 130 a 140 milhões de anos atrás, período Cretáceo e Jurássico, junto com os dinossauros ali. Uma outra curiosidade também, a parte do campo é o estado do Rio Grande do Sul, a parte Cânion Parede é do estado de Santa Catarina. A gente está em cima do maior derramamento de rocha magmática do mundo. Ele pega o estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul.
nome é Adriane Ferreira, muita gente me conhece nas redes sociais como Drilife. Eu queria juntar Dri com life, de vida em inglês, aí criou esse nome. Para mim tá sendo bem diferente estar aqui desenhando com a visão real, e daqui vai sair o primeiro desenho oficial feito aqui no Canyon. Eu vou ter que destacar um pouquinho aqui a cachoeira. Eu escolhi utilizar um pouco da cor amarela. Como eu vou fazer um trabalho mais com aquarela, eu vou dar um destaque só nas partes mais importantes aqui do atrativo, e meu trabalho é mais voltado para preto e branco, ou conhecido como black work. Ele foge um pouco do realismo, das grandes pinturas, dos grandes quadros com tela, e eu acredito que tem um pouco de uma carga emocional que é minha mesmo. Então, vou ilustrar aqui. Um dos principais motivos de eu estar aqui é justamente a inspiração que eu buscava. Eu fiz meu primeiro desenho, foi desse canyon aqui, e eu fiquei caçando por muita vontade de estar aqui. Eu falei, eu vou fazer um desenho, e fiz. Foi exatamente há um ano atrás. A partir dessa expedição, eu consegui chegar até o meu sonho, ver de perto aquilo que eu desenhei, ter certeza do lugar que eu estava e contemplar e levar daqui essa energia, essa inspiração total que está nesse local. Eu sou o Eusébio Petterli, mais conhecido como Bebo, que é o meu apelido. Sou proprietário da Toca da Onça aqui em São José dos Ausentes. Tenho um empreendimento voltado para o turismo ecológico e para o turismo de aventura. A Toca da Onça ela veio com o intuito de trabalhar com turismo de aventura, turismo ecológico. O mais bacana é que eu gosto de conhecer pessoas diferentes. E aqui é uma grande oportunidade para isso, né? A gente recebe pessoas tanto do Brasil como do mundo inteiro, né? Isso tudo é muito gratificante assim, tal.
Quarto dia. Hoje foi um dos dias mais esperados. Conhecer os canyons que dão a principal fama ao destino. São relevos de vales profundos, muito impactantes, que deixam qualquer um de queixo caído. Os canyons Amolafac e Boa Vista são belíssimos e podemos nos sentir únicos e ao mesmo tempo minúsculos diante de tanta grandeza, de paisagens tão incríveis e até então inéditas para mim. Sempre tive muita vontade de conhecer a região e unir o útil ao agradável foi perfeito. Eu sou a Ariane, tenho 26 anos, tenho formação em turismo, atualmente eu trabalho com consultoria de viagens e estou em uma segunda formação em terapeuta holística, com foco em massoterapia e naturopatia. Eu realmente utilizo como um diário, né, para realmente depois voltar lá, ler o que aconteceu dia a dia, reviver um pouco disso, né, tornar o sentimento presente mesmo depois de algum tempo. Então eu faço de uma forma bem simples, bem livre. Para mim, às vezes saem algumas poesias, às vezes eu faço algo direcionado mais com o que eu vivi no dia, contando de fato como foi, às vezes mais abstrato, mas é algo novo para mim também, então eu estou me descobrindo nisso e acho muito importante fazer esse tipo de relato, porque ele não vai servir só para mim depois, eu posso expandir isso, mostrar para outras pessoas e também deixar como um checklist de dicas de como aproveitar o local, realmente compartilhar, né? Porque se eu escrever e deixar só para mim vai ser uma dó. Minha experiência aqui, como eu já esperava, foi muito além do que eu esperava, então foram dias incríveis. Foi realmente o conjunto de tudo que fez com que essa experiência fosse a melhor possível, né? E de quebra toda essa beleza que eu não esperava ser tão preservada, com essa, digamos, exclusividade, né? Porque realmente ainda é um destino em expansão, então foi muito bom usufruir e aproveitar de tudo isso nesse momento, né? Eu acho que eu vim na hora certa. Fazer um estilo diferente de viagem também me abriu o horizonte. Ver essa cultura off-road foi muito interessante. Muito além do carro, né? Você fazer essa exploração, essa aventura. Então dá um quê a mais de adrenalina. É realmente muito interessante. Eu recomendo bastante. Me chamo Dalvone Borges Velho, conhecido de Borges ou de Borges Velho. Sou nascido a 7 de dezembro de 1956, sou antigo e estou aqui sendo já a 5ª geração nesse local. A chamada hoje sede da Fazenda dos Ausentes, porque a Fazenda dos Ausentes, ela historicamente ainda é no Rio Grande do Sul o maior latifúndio do Rio Grande do Sul. Então aqui começou, após a descoberta dessa região, que veio um tropeiro indicado pela coroa, pelo Império Dom João VI, para descobrir o que é que se tinha nos campos de cima da serra. E aí o cara chega aqui e encontra imensas pastagens, tapada de gados, mulas e cavalos. E aí o Império começa a designar pessoas para vir para tomar posse da fazenda e as próprias mulas que eles precisavam para trabalhar nas Minas Gerais. Mulas essas contrabandeadas aqui para o Brasil, na costa do Uruguai, né? Isso, vamos dizer, foi a ponta do iceberg para começar o tropeirismo. Isso em 1729. O primeiro cara que chama para vir tomar posse, esse primeiro desistiu e volta a ser leiloada. Aí
Aí o Império começa a chamar as 3 Sesmarias dos Ausentes. Vem o segundo cara, esse vem para cá e morre aqui na fazenda. Foi a leilão novamente, até que 3 mataram a fazenda e subiram no Porto de Laguna, encontraram um português, sendo o Antônio Manuel Velho. Aí venderam a posse da fazenda a eles. Junto que ele compra a posse, ele trouxe um sócio, o senhor Manuel Leão, e vieram se fixar exatamente aqui nesse local. A primeira passagem ele tem 9 filhos. Vai embora e fica daí o Antônio Manuel Velho sozinho aqui. Que esse é o meu tataravô. Aí vem meu bisavô, tem 9 filhos e ele morre, né? Aí foi chamado o José Antônio Velho. Esse cara desce a laguna e no vindo de lá para cá ele sofreu um acidente e morreu. Aí nasce o Manuel Velho, assume a fazenda, que é o meu bisavô. Esse cara começa a comprar fazendas e entra Santa Catarina dentro. Deixou para cada herdeiro em média de 2.000 hectares, sendo um deles o meu avô. Aí foi a diluição da fazenda. Acabou eu sobrando para ficar com a sede e contar essa história que estou contando. Aí mais ou menos desse tipo. Para relatar esses fatos que eu estou falando, eu tenho o cemitério aqui da fazenda, do lado, que está toda a genealogia ali. E estou me preparando para ser também conduzido para ali para cima, do lado. E eu quero que a história, pelo menos, continue. Nós não temos museu, nós temos um acervo. O que existe na casa é tudo peças da família, antigas e novas. Você que dure 100 anos, volte aqui com o teu 100 e esteja aqui esse fogo inaceso. Né? Essa é a ideia. E Ausentes é um lugar que é intacto, assim, vamos dizer. E a gente vê que o pessoal está cada vez vindo mais atrás e que a procura está sendo cada vez maior. Se sentir um pouco mais isolado, intocado, né? Essas belezas naturais ainda que existem, cachoeira, esses canyons, um dos únicos no mundo com vegetação, né? Tem muito para conhecer ainda. Cada final de semana, cada guiamento, cada lugar que a gente vai é alguma coisa diferente, é o que a natureza proporciona para a gente e é isso que me atrai de estar aqui e sempre recebendo pessoas boas, sempre pessoas felizes que venham curtir isso com a gente, né? Kleber, dá uma conferida nessa bag aqui. A cara dele. Ah, que style. Porra. Oh, obrigado. O dia amanheceu mais uma vez com o sol radiante, e dessa vez já com um gostinho de despedida. O último dia de exploração começou com mais um pouco da história do estado na fazenda do Sr. Dalvone, que montam parte do quebra-cabeça local. Realmente impressionante como tantos fatos foram concentrados na região e tornaram-se muito importantes para a história do país. E não poderia ser diferente ter um fim triunfal, conhecer o atrativo mais visitado, o Cânion Monte Negro, começando subindo o pico de mesmo nome, que nada mais nada menos é o maior do estado do Rio Grande do Sul, com 1.403 metros de altura. A subida foi tranquila, porém emblemática, dando um visual muito bonito de uma parte do cânion. Saber ainda que é um local pouco frequentado, apesar da proximidade do cânion, também deu um ar de privilégio. Realmente estou muito grata por cada momento que passei aqui, em contato com essa natureza tão preservada e conhecer pessoas maravilhosas, como coloquei no livro do Cume. Fazer uma viagem off-road também foi uma experiência nova e muito válida. É um modo de viagem que com certeza vou repetir e recomendar para todos.